Ah, esquece, depois eu falo isso. Esquece. Não, diga logo. Tá gravando, né, Israel? Tu não pode falar, não. Tava gravando, não pode falar, não. Depois que ele desligar, o bot ele fala. Não, eu ia falar do último episódio, que eu fui fazer a brincadeira com o Nicole, eu quase morri, entendeu? E aí, você foi mexer na ungida do Senhor? Começa, Caleb, vai. Só botar um lo-fi aqui no meu ouvido, só pra eu entrar na vibe. Tá ligado? Vou entrar na vibe. É uma noite chuvosa na bendita cidade, quando um aventureiro de terras distantes, ele entra correndo numa barulhenta taverna. Ele sabe o que ele foi fazer ali. Seu nome é Caleb e ele foi encontrar uma série de amigos. O cheiro das bebidas e a música do bardo chega até ele quando ele olha e os encontra. Olá, meus bonitos amigos, como é que vocês estão? Eu estou ótimo. Eu venho trazendo notícias de umas terras distantes e quero tratar de assuntos de universos mais longínquos ainda. Mas antes de tudo, gostaria que vocês se apresentassem. Beto, Olá, benditos, tudo bom com vocês? Eu sou Beto e eu queria dizer que vocês não são criaturas do Lovecraft, mas são chuchucas. Não quer dizer, não é esse nome não, né? Foi mal. e agora ela, que para alguns é a rainha, nada mais, nada menos que Nicolíssima. E aí, benditos, tudo bom com vocês? Queria deixar bem claro que eu não fui a primeira a morrer. Isso é importante, é uma conquista. Deixa aqui já claro o spoiler. Agora, o nosso chaveirinho, né? Vocês já sabem, já tá famosa com esse apelido. Debbie, a fofinha do grupo. Oi, amigos, oi, benditos. Então, vocês também podem me chamar de Elizabeth McCarthy ou então de Vermelinda, que foi a primeira Tiefling a se converter em todos os universos. Essa aí foi massa, viu? Foi muito bom e agora eu tô triste porque eu podia ter falado do Padre Fundo, mas vamos continuar, velho. Eu também, velho. Eu esqueci total do nome. E agora com vocês, o nosso queridão, o mini pastor, né? Pastor Mirim, já caiu na graça da galera. Nada mais, nada menos que Israel. E aí, essa galera, e me perdoem, mas eu acho que hoje eu vou me atrasar pra sessão, tá? Normal, né? Assim, encaixe, né? Nada novo debaixo do sol. Isso não podia ser menos a cara de Israel, isso aí. Eu posso fazer exposed? Pode, fica à vontade. Com certeza. Botou pra gravar e pra fazer esposa. Teve uma vez que Israel passou 1 hora atrasado da sessão porque ele tava jogando LOL. Só pra constar aqui. É, Meu Deus, que não vergonha. dá pra gente. respeitar quem joga LOL, né? Ó, mas eu vou defender meu amigo Israel aqui, mas às vezes você olha pra aquela partida assim e você fala, não vai dar tempo, Dá pra Não ganhar, né? Dá pra ganhar. dá pra ganhar. E agora, fechando o círculo, né? Vamos apresentar nossos convidados maravilhosos. Um deles é irmão de Deb, né? E como ele já se apresentou uma vez aí, mas agora com vocês, Eric. Olá, saudações a todos os aventureiros que estão ouvindo. Eu tô aqui porque me disseram que João mandou escuta esse podcast e gosta. E eu sou um arquimago muito conhecido em todas as terras aí, com muitos artefatos mágicos e itens. E um mestre famoso por torturar jogadores. Caraca. O bicho é um fanboy do bar do John Brother. Nosso outro convidado, muito especial, um carinho muito, muito enorme por ele. Guilherme Alves. Se apresenta aí, meu amigo. Como ele disse, não, meu nome é Guilherme e não fui eu que matei todo mundo. Foram suas péssimas decisões que fizeram isso. Meu Deus, Poxa! acabou com os players. Guilherme Alves, mais conhecido como Pastor. E eu sou o Caleb Alencar. E para fechar com chave de ouro, causando polêmica, como sempre, Goblin bom é Goblin morto. Vamos começar esse episódio, bora lá? Eu acho que já deu para entender, aqueles que conhecem, né? Mas o episódio de hoje é sobre RPGs. E para quem não sabe o que é um RPG,
eu vou aqui dar um plano de fundo, um panoramazão, daquele jeito. Você tá acostumado já, né? RPG, para você que não sabe, é uma sigla em inglês que significa Role Playing Games, que significa literalmente jogo de interpretação. Basicamente, é um jogo coletivo em que uma pessoa, intitulada de mestre, narra uma história que vai ser jogada pelo grupo. Pode ser de uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. 20 pessoas não, que já é bagunça, né? No RPG, são utilizadas fichas de personagens, contendo todos os seus atributos, suas habilidades, seus itens que ele consegue ali durante o jogo e tudo mais. E no RPG também são utilizados alguns dados para calcular probabilidade de ataque, danos e demais ações. Acho que pra quem já conhece jogos como The Witcher ou Skyrim, ou jogos assim que são considerados RPG também, só que videogames, já tem uma boa noção, né, de criar o seu personagem, passar várias horas detalhando o rosto dele no videogame. Só que a diferença é que no RPG de mesa tem uma liberdade muito maior, né, porque a ideia é você poder descrever seu personagem da forma como quiser, né? Claro que tem que conversar com o mestre e se adequar ao sistema, mas é uma liberdade bem maior e diferente do videogame, não tem gráficos renderizando tudo que está acontecendo, é tudo nas imaginações coletivas, né? Então, esse é o diferencial principal do RPG de videogame para RPG de mesa. Eu acho que é um ponto importante a ser destacado é que o RPG ele não é um jogo de competição, é um jogo de cooperação. Então, o grupo ele precisa jogar em conjunto e o único que está ali para se opor ao grupo é a pessoa do mestre. Tanto que o Leonel Caldela, né, diz que o RPG, a alma dele é o mestre contra os jogadores. É massa isso, porque é todo mundo construindo uma história junto, né? Eu acho isso muito legal, velho. É uma parada muito única. Sim, pra mim, a melhor coisa... eu vou falar sobre isso mais depois, mas isso foi a minha coisa favorita, que mais me atraiu ao RPG. Porque eu já conhecia o RPG porque Eric sempre jogou. Eu digo sempre porque faz muitos anos. Mas... eu vim começar a jogar ano passado durante, né, a pandemia, a quarentena, então eu tava distante de todo mundo, sem ver os meus amigos. E o RPG, justamente por ser um jogo cooperativo, imersivo, que você tem liberdade, eu me senti muito próxima, sabe, dos meus amigos, de uma forma muito íntima, assim, sabe? E por mais que seja um jogo de fantasia, foi algo muito que nos aproximou muito e... a gente ir construindo aquela história juntos e colaborando, tentando ajudar um ao outro a chegar num objetivo, sabe? Para desvendar aquela história ali. Foi algo genial para mim. O RPG, assim, se tornou algo muito grandioso por causa dessa premissa mesmo. Nós contribuímos aqui com a explicação. Mas eu quero saber de vocês aí. Como vocês conheceram o RPG? Eu vou começar aqui, né? Antes de tudo. Antes de vocês. Por quê? Porque eu quero. Beleza, é isso mesmo. Eu conheci o RPG com alguns amigos aqui da minha cidade. Mais precisamente com um amigo meu chamado André. Um dos que eu mais me aproximei e mais me afastei, mas ainda amo de longe. André, eu sei que você não tá ouvindo isso aqui, mas se você ouvir algum dia, é sobre isso, sabe, cara? Então... nós acabamos jogando alguns RPG juntos, tipo Avatar, Pokémon. E o primeiro que eu joguei foi o D&D. E a gente passou ali algumas tardes jogando, sofrendo, fazendo personagem. O mestre matava e a gente fazia outro. O mestre matava, a gente fazia outro parecido. E ficava nessa, bicho. Era muito interessante. Porque tava ali na adolescência, né? 14 anos, 13 anos por aí. Nada pra fazer, muitas tardes pra jogar. E era muito massa, muito interessante. Pra mim, como eu disse, Eric sempre jogou RPG, acho que desde a infância dele, aí ele pode me corrigir se eu estiver errada. Mas eu nunca me interessei, não. Eu achava até estranho, porque eles vinham aqui pra casa, chamavam os amigos aqui pra casa. E eu não entendia nada desses dados, um dado com 20 lados, e eles usavam dados para jogar um jogo que era um universo, e eles
controlava. E eles, na época, eu não lembro deles terem nada, assim, visual. Era só na imaginação deles. E pelo um negócio muito aleatório, assim, né? Por muito tempo. Depois foi que veio ter as ideias de fazer maquetes e tal, para se tornar algo visual. Mas meus primeiros contatos mesmo com RPG foi primeiro lá na UFCG, na minha universidade, tinha um grupo que se chama Taverna Literária, e eles se reúnem. E aí eles se reúnem para jogar RPG e eles relacionam o RPG com o ensino. E acabou que eu tive também uma aula que foi um RPG, sabe? O professor deu uma situação, nós éramos personagens e a gente tinha que se relacionar e achar várias soluções para os nossos problemas ali, sabe? Não tinha dado e tal, mas era um RPG. E só que mesmo assim eu não, assim, acho que por eu não ter um vínculo com o grupo lá da Taverna Literária e enfim, eu acabei não me engajando tanto. Porém, ano passado foi a primeira experiência real que eu tive, assim, de participar de uma campanha inteira que Eric mestrou. E foi uma experiência incrível. Eu digo a todo mundo que a quarentena se tornou muito mais suportável por causa do RPG. Eu ficava animada, assim, esperando o dia do RPG e pensava na campanha e falava da campanha a semana inteira. E, enfim, foi uma experiência muito boa. Depois vieram outras até que veio, né, a dos nossos benditos, né? A bendita campanha. Então, é isso, minhas experiências com RPG. Complementando o que Buba disse, e aqui abro um parêntese para dizer que eu queria oficializar o apelido da minha irmã nesse podcast como Buba, porque todo mundo que conhece ela há muito tempo, aqui de Campinas, amigos mais próximos, chamam ela de Buba. Então, eu queria, todo mundo, por favor, passe a chamar ela de Buba e entendam que quando eu falar Buba é ela. Mas, como o Buba falou, RPG é parte da minha vida há muito tempo, né? Eu já jogava alguns RPGs de videogame, mas eu posso dizer que eu joguei RPG de verdade, assim, o RPG mais voltado pra interpretação e tudo mais, em 2011, né? Então faz 10 anos. E, inclusive, eu acho que eu posso até dizer que eu mestro há 10 anos. Porque eu conheci o RPG indo atrás do fandom, né? Dos fãs de Percy Jackson, né? Que eu era muito fã de Percy Jackson e eu não encontrava que também eram. E aí... Matheus! Tu também é fã? Tá na veia. Chalé 6. Pessoal, está aqui marcado, entendeu? Que teremos o episódio de Percy Jackson, porque não dá, velho. Não dá. Não tem como. Maravilha. Mas então, aí eu fui atrás de um fandom de Percy Jackson, né? E aí eu procurando em grupos no Facebook e tudo mais, eu encontrei um RPG, né? Aí tava lá, RPG Acampamento Meio Sangue. Aí eu fiquei muito curioso, o que danado é isso? Fui ver os arquivos lá e tinha, nossa, crie sua ficha. Aí eu achei o conceito genial, tá ligado? Eu vou estar lá no Acampamento Meio Sangue, matando monstros e tudo mais, e eu não ia só ler sobre essa coisa que eu gosto muito, eu ia estar lá, né? Então eu achei genial e eu comecei a me engajar muito, sendo que é interessante que esse conceito chamam de RPG de texto, né? Que é um RPG que funciona em cenas. Uma pessoa que estiver disponível, quiser jogar, posta uma postagem no grupo lá, tipo, cena. Aí descreve, narra o que o seu personagem está fazendo por texto. E aí quem quiser participar, entra lá comentando na postagem e a cena vai se desenvolvendo dessa forma. E eu ficava muito incomodado, porque já que todo mundo podia falar à vontade, podia, né, acrescentar a cena da forma como quisesse, ficava muito caótico, porque era como se todo mundo fosse mestre, entende? Todo mundo, se eu quisesse colocar lá na minha narração, e então eu ganho poderes e viro onipotente, eu narrei, então aconteceu. Entendeu? E aí eu propus a galera do RPG na época que a gente tivesse uma narrativa mais focada em um objetivo específico, como os livros, né? Que sempre tinha uma profecia, sempre tinha uma coisa assim. E aí eles falaram, bicho, se tu quer fazer isso, então faz tu.
Aí eu, beleza. Então, uma das minhas primeiras experiências já foi agindo como mestre, né? Eu fazia as profecias, né? Que em Percy Jackson normalmente tinha o oráculo de Delfos, né? Que dava as profecias e aí os aventureiros, né? Que seriam os semideuses, iam atrás dos artefatos mágicos e tudo mais. O que é que os deuses estão aprontando dessa vez. E aí foi a minha experiência com criar narrativa, né? Que hoje em dia é a minha parte favorita de mestrado. Tipo, desbalanceadamente é criar narrativas. Eu gosto de criar mundos complexos, criar personagens com arcos bem desenvolvidos, né? Essa é a parte que eu mais amo, né? E aí, eventualmente, isso me levou ao D&D, que hoje em dia eu sou apaixonado. Joguei Tormenta, joguei Chamado de Gulu Gulu, joguei Mutantes e Malfeitores, RPG de Game of Thrones. Eu tenho uma biblioteca aqui de livros, porque pra mim RPG de mesa é meu hobby favorito, né? Então, Pô, eu tenho vontade de jogar esse de Game of Thrones, velho, na moral. Muito mesmo. Eu também, muito só queria bacana, dizer. velho. Tem um sistema muito interessante de fazer sua casa e tipo... Intrigas, as intrigas. Exatamente, o sistema de intrigas deles é muito, muito complicado. Você ganha bônus nas rolagens de acordo com, tipo, você é um nobre e está falando com a plebe, aí você tem uma grande vantagem. Uma pessoa que é da plebe não vai intimidar tão fácil. Então, é um sistema de intrigas muito massa, assim, muito, muito focado na interpretação, que é a minha parte favorita do RPG, a interpretação. Pô, vamos deixar marcado aí então, pegar Game of Thrones. Vamos embora. Pegando a linha aqui já de Eric, foi bem parecida a maneira que eu conheci o RPG. Na verdade, eu conheci também pelo RPG de texto, só que era do Pokémon. E eu não fazia ideia do que era RPG na época, não sabia. Eu sei que eu amava Pokémon tanto que eu colocava no Google Pokémon e jogos. E aí eu ia precisando até as coisas para aparecerem. Então eu tinha acabado a internet com todas as possibilidades possíveis de jogos de Pokémon. Até que eu achei esse Pokémon RPG, né, que era de texto também, era dessa forma, né? Você criava lá seu textinho, narrava sua cena, tinha que esperar alguém lá pra responder e tudo mais, e eu nunca entendia muito bem o contexto. E após isso, muito tempo depois, veio o meu contato, né, como eu já falei no Instagram, com o Nerdcast RPG, que aí foi quando o meu mundo ele se abriu, né? O mundo de RPG se abriu assim pra mim. Quem não conhece o Nerdcast RPG Muito bom, muito bom. é o podcast do Jovem Nerd, e eles têm um episódio especial que é uma campanha narrada no podcast. Então, caso ninguém tenha ouvido aí, que vocês procurem depois, é muito bom. Tem até o Nerdcast Stories, que são cortezinhos desse podcast. Então, foi aí que eu conheci e eu falei, cara, que negócio genial, genial. Toda essa questão de criatividade, você fazer parte da história, você criar seu próprio personagem. E daí em diante, fui entrando em live, atrás de live na Twitch, pesquisando, entrando em tudo que era grupo de Discord, porque eu queria jogar de todas as formas, mas eu não tinha com quem jogar. E aí eu lembro que eu entrei em vários grupos de Discord, até que eu entrei em um que era um cara que ele tava criando o próprio RPG dele. Era um jogo de cartas. E eu nem lembro mais o nome desse cara. Sei que ele tava fazendo o projeto e eu fui uma das primeiras pessoas que jogou esse projeto desse cara. Massa, bicho. E, tipo, quando eu joguei com esse cara, foi só eu e ele, né? Ele mostrando o projeto dele e tudo mais. Mas eu vi, caramba, é algo muito massa. Você participar da história, você criar a sua própria história. E, por conseguinte, né? Conheci outro Discord. E aí lá, assim, finalmente eu consegui jogar minha primeira campanha de D&D. Acho que foi 4.0. Pra quem não entendeu, o D&D, ele é um sistema, tá? Dos RPGs. Não sei se ficou claro pra quem tá escutando a gente. Mas o RPG, ele é essa ideia, esse conceito, assim, de uma história que é interpretada e tudo mais. Mas existem vários sistemas que eles vão... Como é que eu posso dizer? Eles vão ser vão dar as regras do jogo, né? O jogo não precisa ter regras. Ele não é largado, assim, a criatividade ao infinito, vamos dizer assim. Então existem regras, e aí vai entrar os dados, vai entrar a ficha dos personagens e tudo mais. E o D&D é o principal. É inclusive aquele que, né, inspirou o Caverna do Dragão. Então, se você assistiu esse desenho quando era criança, você vai entender muito bem o que a gente tá falando ali, porque todos os arquétipos dos personagens estão bem representados ali. E pronto, daí em diante tive minha primeira experiência lá e
E o resto foi só história. Joguei com Gui, joguei com várias pessoas pela internet. Infelizmente aí eu não tive a experiência de jogar presencial, mas foi sobre isso. É a melhor parte, jogar Nós podemos resolver esse problema, hein, Israel? Nós podemos resolver esse problema. Vem aí, eu Pois quero. é, bicho. Pois é, Israel mora pertinho dos caras aí, não aproveita as coisas. Vacilando mais. Pegando o gancho do que o Isra falou, né? Ele falou sobre a experiência dele com o Nerdcast, e pra mim o Nerdcast também foi muito diferencial. A questão é que meu relacionamento com o RPG também, como o Eric falou, vem lá dos recônditos da infância. Eu jogava Warcraft 3 da Blizzard, né? O Reign of Chaos, e é um MMORPG. Na verdade, nem era MMO ainda, acho que na época, porque não era online, não sei bem. Mas jogava lá no computador, naquele PC de tubo gigante, Cara, amarelado, com Windows XP. Meu Deus, velho. eu joguei o Warcraft, na verdade era. Warcraft mesmo, é aquele Frozen Throne. O Frozen Throne veio depois. Eu comecei jogando antes do Frozen Throne, que era vi quando esse. tinha Caraca, o Reign of Chaos. Aí depois eu fui jogar o Frozen Throne, que lançou, eu joguei o Frozen Throne, como tá o arco lá, né, de Arthas, aquele caba safado. E depois eu fui jogar o World of Warcraft. E aí eu jogo World of Warcraft até hoje, só que eu não conhecia o RPG de mesa até o ano de 2018, eu acho. Que foi quando eu ouvi o Nerdcast. E foi amor à primeira vista. Eu ouvi o Nerdcast e eu disse, é isso, eu preciso jogar esse jogo. Aí corri, baixei os PDFs do D&D, entrei no Roll20, e a primeira mesa que eu encontrei era uma mesa sobre anjos. E aí o cara tava procurando players e eu comentei lá, olha, eu não sei jogar, nunca joguei RPG, mas eu sou teólogo, talvez isso ajude. Me aceita, por Muito favor. bom. Muito bom. Meu Deus. O cara me aceitou, disse que ia me treinar, o Isra chegou a conhecer ele, o Vinícius, e aí, pronto, fundamos um servidor que tá aí até hoje, aí quase 100 pessoas jogando RPG simultaneamente, e estamos aí botando pra gerar com o Guardiões das 20 Faces. Se vocês estiverem ouvindo, um cheiro pra Massa. vocês. Dessa eu não sabia, não, Gui. Nossa, bicho. Eu ia comentar que eu acho que todo mundo aqui tem uma experiência parecida do quanto que as pessoas que são fãs de RPG de mesa são muito abertas, né? Tipo, você fala pra alguém que é muito fã de RPG de mesa, um mestre, assim, experienciado, que você tá entrando na RPG de mesa, os olhos dele vão se abrir, assim, vão criar um brilho, ele vai falar, não, pô, vai explicar o que cada um dos dados, vai mostrar os sistemas pra você, vai lhe acolher como se fosse um bebezinho, assim, um aventureiro nível 1 e ele fosse um paladino nível 500. Isso é muito verdade. E eu acho que provavelmente a experiência de vocês vai envolver isso, porque eu noto isso demais, assim, nas pessoas que eu conheço assim, que são muito fãs de RPG de mesa, é o quanto que a gente ama apresentar RPG de mesa pras pessoas, né? É aquela coisa de conhecer uma coisa tão legal, né? Uma coisa que é tão fácil de gostar, né? Porque, eu não sou uma pessoa que gosta muito de coisa dramática, eu gosto de coisa mais ação. Beleza, joga RPG de mesa. Eu não gosto de ação, detesto combate, eu gosto de criar narrativas, joga RPG de mesa. Sabe? Eu gosto de testar minha inteligência, fazer investigações e puzzles. Joga RPG de mesa, sabe? É um jogo assim que é muito difícil de dizer não pra uma pessoa. Não, eu não gosto. A não ser que, por exemplo, você tenha dificuldade em imaginar as coisas, mas mesmo pra isso, tem ferramentas online muito legais, né? Eu pessoalmente uso o Firecast, que é um sistema brasileiro, uma coisa brasileira de RPG de mesa. Mas também tem o Roll20, né? O Roll20, que é muito, muito conhecido também e é cheio de ferramentas como cenários, grids, né? Que a gente chama e tudo mais. E isso é muito legal para aumentar a imersão também, né? Eu acho que eu fui a única aí que não tive nenhuma experiência muito profunda com RPG, não. Tipo, eu sempre gostei de RPG, mas como o Eric falou no início, de videogame. Então, essa parte mais de RPG de mesa, eu só ouvia falar. E eu tenho um amigo, que inclusive provavelmente ele vai ouvir esse episódio, Gabriel. Te amo, Gabriel. Ele é a pessoa mais criativa que eu conheço. Eu acho que de todas as pessoas que eu conheço, ele é a mais criativa. E ele é
super fã de RPG de mesa. E ele sempre me falava que o dia sábado é o sábado sagrado do RPG dele com os amigos dele. E eu ficava, meu irmão, isso deve ser muito massa. Só que ele não morava, ele morava, né, no Rio de Janeiro. E obviamente não tinha como eu jogar com ele, mas ele sempre ficava comentando e eu ficava, poxa, deve ser muito legal isso. Mas não tinha ninguém pra jogar, né? Aí agora tive a minha primeira experiência jogando RPG com vocês, né? Com o Bendito. E achei muito legal, porque realmente, como o Eric falou, é um negócio muito diversificado. Dá pra você fazer uma série de coisas e na mesma história dá pra você seguir uma série de coisas, tanto com os outros personagens quanto com o seu mesmo. Você pode fazer muita coisa, você pode criar toda uma história, uma forma de agir do personagem. Isso Massa, tudo eu achei massa. muito legal. Eu me senti num filme jogando. Nick dizendo, eu achei maravilhoso a cena corta. Ela semana passada, não, ele vai me atacar de novo, deixa essa minha luz que eu tô comendo. E o massa é que esse primeiro contato dela com RPG de mesa tá sendo com a gente, né? Bacana, muito bom, muito bom. Muito bom. O meu contato com RPG, ele é bem pontual, assim. Eu sou apaixonado pelo universo da literatura fantástica, de Lewis, Tolkien e tudo que roda em volta desse tipo de influência. George Martin e tudo mais. E eu sempre gostei muito desse universo, assim, né? Do que eles trazem, dessa imaginação, dessas descrições que eles vão trazendo e puxando de você pensar nessas questões e se inserir dentro daquele ambiente. E parecido com o Gui também, eu sempre fui muito do computador, assim. Eu também joguei Warcraft 3, Reign of Chaos, eu joguei o Frozen não sei o que lá, que eu esqueci o nome agora. E aí, só que eu sempre gostei mais do computador, né? Daí eu fui pro Dota, do Dota eu fui pro LoL, e aí jogando jogo de computador muito mais vezes. E a minha primeira experiência com RPG, assim, minha primeira experiência com jogos de roleplay não virtuais, foi jogando Cidade Dorme com a galera da igreja, que eu não sei quem já jogou Cidade Dorme aqui. Mas aí, por mais que não seja exatamente um RPG... Eu sou apaixonado por Cidade Dorme. Cidade Dorme. Tem Cidade Dorme, não é pós-culto. Pois é, velho. No retiro, pô. Cidade Dorme em retiro de igreja. Quem Cidade Dorme é o maior teste de espiritualidade que existe na face da Terra. Entendeu? Você sabe é crente no Cidade Dorme. Nessas horas eu agradeço por ter Caleb aqui nesse grupo, porque eu só fui para retiro uma vez na minha vida, que nem foi da minha igreja, então assim, eu tô olhando para vocês falando, tipo... Não, eu tô perdido. Eu nunca ouvi falar desse negócio. Não, mas, ó, eu vou explicar. Eu já vai falar, mas joguei pelo celular só. Abrindo um parênteses gigante aqui, só porque foi o que eu falei, então eu vou explicar. Cidade Dorme é um jogo que ele funciona na interpretação, só que o que é que acontece? Tem um narrador, que é como se fosse o mestre do RPG, e aí todo mundo tá de olho fechado. E aí ele escolhe pessoas pra ser assassino, pra ser cidadão normal, pra ser policial. E pra ser médico. Em geral, são essas classes que existem no jogo. E aí, por que a cidade dorme? Ele escolhe essas pessoas, e aí, conforme ele for chamando cada grupo, tipo, assassinos acordem. Só os assassinos abrem o olho e eles tomam alguma ação. Eles matam algumas pessoas, ou senão eles não podem matar ninguém. Depende do que o narrador tá puxando da história. E aí eles vão, cada grupo desses vai tendo uma ação. E aí, quando todos eles fazem o seu turno, acorda todo mundo, o narrador diz se alguém morreu, se alguém foi salvo, e a galera tem que conspirar ali, e o objetivo é expulsar os assassinos da cidade. Aí envolve toda essa questão, assim, de criar um ambiente, de criar uma história de fundo, um motivo para aquela galera estar junto ali. E aí, enfim, é super divertido, mas... Olha assim pra cara da pessoa, eu acho que você é desviado, então você matou. É exatamente isso, assim, a vibe do jogo. Aí você vai começando a captar quando alguém tá blefando, quando não tá, e coisas do gênero. Enfim, e aí... É tipo um Among Us. Pronto, é exatamente isso. E aí, essa foi a minha primeira experiência com jogos de roleplay, né? E depois disso, eu tive uma experiência com RPG, que foi um pessoal da faculdade. A gente jogou uma one shot, eu acho que foi no sistema do Munchkin. Era uma história de vampiro aí. E a gente... Foi uma experiência muito legal, porque a gente era amigo, assim, tinha 1 ano e meio, mais ou menos, que já tinha começado a faculdade. E aí,
juntou um grupo de 4 pessoas, 5 pessoas mais ou menos. A gente foi dormir na casa de um amigo nosso, e aí a gente jogou, sei lá, das 8 da noite até as 7 da manhã. Então foi uma tirada, assim, pra fazer a história completa num dia, e foi muito legal, assim, foi a minha primeira experiência. E eu gostei bastante, eu não sou um mega fã apaixonado, assim, mas eu curto muito, principalmente por estar dentro dessa vibe da imaginação, da fantasia e tudo mais, eu curto muito essa questão. E aí, depois disso, eu tive só mais 2 experiências, ó, que legal. Que aí foi com os amigos da igreja na pandemia, que a gente jogou também o Chamado de Cthulhu, e depois com meus amigos benditos, jogando mais uma vez. E pra quem não tá entendendo, a gente falando aí que a gente jogou e tal, a gente se reuniu aí e jogou uma campanha de RPG muito massa, aí, Chamado de Cthulhu, e esperem coisas massas sobre RPGs futuramente. E aproveitando que Betinho tá aqui já falando, aproveitando que ele é aí a coroa da criação de Pedro Dulce, né? Vou me atrever a falar desse jeito. Betinho, discípulo de Pedro Dulce. Onde é que você vê que o RPG está presente na cultura pop hoje? Cara, assim, explicitamente, eu acho que ele voltou agora, principalmente com Stranger Things da Netflix. Pelo que eu me lembro, assim, de produções, tanto, principalmente na questão do audiovisual e cinema, séries, etc., foi a série que recuperou isso, né? Que trouxe essa vivência, principalmente por retratar um ambiente ali, final do século passado, nas últimas décadas ali. Então tem toda essa dinâmica, e eles apresentam bastante isso, que era quando tava em alta, né? Bicho, eu quase choro quando eu vejo o menino rolando dado lá, pô. Foi muito massa quando eu vi. Nossa, a jogando. cena é muito boa, pô. Incrível. E como eles relacionam isso com a história, né? Eu achei legal isso, assim, que eles trazem pra história. Mas você vê a influência disso. Eles colocam até o mesmo nome dos monstros, né? Tem o Demogorgon, que é um Devorador de muito mentes, conhecido, né? do D&D, que inclusive é um dos meus monstros favoritos do Manual dos Monstros, né? O Devorador de Mentes, que é uma criatura bem Lovecraftiana, que solta uns alienzinhos que entra na mente da pessoa, é muito massa. Inclusive, acrescentando aí a questão da cultura pop, é muito impressionante que a RPG de mesa tá crescendo muito. Aqui no Brasil, chegou com Tormenta, né, que acho que a gente vai comentar mais tarde, né, que foi um grande marco, mas também no geral na cultura pop, com, por exemplo, Rick and Morty, que é uma coisa que é muito conhecida, né, muito entre jovens e adolescentes, e teve todo um livro, todo um setzinho de D&D com RPG com Rick and Morty, né? Eles fizeram uma série de quadrinhos falando de Rick and Morty no universo de D&D, pegando itens mágicos e tudo mais. Alguns livros até tinham como você jogar em casa, tipo, faça essa rolagem. Aqueles livros-jogos, né? Que são muito conhecidos, tem muito em Tormenta também. E como disse, né, Stranger Things, e vai ter até um de Avatar, que eu tô muito animado, inclusive, vai chegar... o financiamento coletivo começou antes de ontem, eles precisavam de 50 mil, e em 3 dias eles já estão em 5 milhões, né? Porque o pessoal tá muito entusiasmado com o RPG de mesa. Todo o financiamento coletivo tem dado muito certo, principalmente o de Tormenta 20, né? Que foi o maior financiamento coletivo da história, de um dos maiores sites de financiamento coletivo, né? E isso é muito, muito impressionante para mostrar o poder que o RPG tem aqui no Brasil e também no mundo, né? Porque antigamente era uma coisa muito desconhecida, né? Inclusive, década de 80, década de 90, eram os nerds mais nerds, assim, aquela galera afastada da sociedade. Só que já que hoje em dia ser nerd é ser legal, né? A nova moda aí de ser nerd, né? Bem. Deus tá virando nosso cativeiro. Alguém jogava no Israel da vida aí. Foi. Eu não saio Exatamente. ileso, né, desse podcast, é incrível. Não saio ileso daqui. Sai né? nada. Não saio. Quando não é comigo, sou eu. Agora, isso que ele tá falando sobre... Fugindo um pouquinho, né, da pauta, mas isso que ele tá falando de que o RPG era mal visto... Gente, eu preciso falar isso. Era muito mal visto pros crentes. Nossa, RPG era muito do diabo. Era muito do diabo. Não era pouco, não, era muito do diabo, assim. Era nível... Só quem a mãe queimou as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Levanta a mão. Deixou de ser, eu não tô sabendo, porque que eu saiba ainda é.
Eu acho um absurdo que tem um pastor entre vocês e ele tava falando sobre criaturas demoníacas. Esse não dá pra ser. Porque, pelo amor de Deus, viu? A cara que as pessoas fazem quando descobrem minha identidade secreta no servidor é impressionante, é impressionante. Teve um rapaz que surtou. Ele surtou quando ele descobriu que eu era pastor. Ele disse, não é possível, não é possível. Não, esse rapaz era eu, tá, gente? Não, brincadeira. Bem, mas quando eu conheci o Guilherme na internet, foi do nada. Estava no Twitter, né? Aí eu postei da campanha que eu tava jogando na época. Aí o Gui respondeu, não, você joga RPG também? Eu, caramba, tu joga RPG também? Aí tipo, conversa vem, pá, Guilherme é pastor. Mano, minha mente, ela explodiu assim no nível. A vida ela não tava mais fazendo sentido, entendeu? A Matrix, ela E tinha é teu mudado. vizinho, né, pô? Não, a Matrix deu um bug assim na hora e... Eu só não me surpreendi completamente porque eu já conhecia a história de Iago Martins. Não sei se vocês conhecem aquele pastor do Conhece 2 Teologia, que sim. ele faz RPG de mesa e ele tipo se fantasia e tudo mais. E ele é pastor, né? De uma igreja batista e ele faz vídeos pro YouTube e tal, super famoso e falando de RPG de mesa. Eu acho isso muito massa, velho. Mas assim, em um tom mais sério, RPG de mesa basicamente pode ser tão crente quanto os jogadores querem que seja, né? Os jogadores e o mestre querem que seja. Inclusive, não é de forma alguma impossível apresentar elementos muito, muito fortes, assim, da vida no geral. Não precisa nem ser crente, necessariamente, mas dentro de uma campanha de RPG. Eu acho que eu sou muito conhecido por fazer isso. O Bubu pode dar testemunho disso aí. Que eu gosto muito, muito de falar sobre coisas mais sérias. E assim, eu não tô dizendo que RPG certo tem que fazer isso, né? Porque tem gente que trata RPG de mesa como tipo, vamos matar Goblin, né? O moço ali falou que gosta muito de matar Goblins, não julgo de jeito nenhum também. Mas é interessante, né? Como você pode tratar o RPG de mesa como uma boa fonte para um bom caminho, assim, uma boa ferramenta para falar de temas super fortes, né? Super, super legais. Tem até um meme muito engraçado que o mestre é um terapeuta com voz de Goblin. Pois é, e não só essas questões da vida, mas eu acho que o RPG, ele pode contribuir de diversas formas, assim, pra gente, sabe? Tanto na criatividade, tipo, eu vejo isso em Eric claramente, ele tá na mesma campanha, ele tá nesse mesmo universo, né, mestrando esse mesmo universo que ele criou há muitos anos, né, com os amigos dele, numa mesma campanha, e assim... O tanto que o RPG tem ajudado ele a desenvolver a criatividade, sabe? O quanto ajuda, por exemplo, como eu estava falando, né? A aproximar pessoas. A gente se torna muito mais íntimo, mesmo que seja só num jogo, sabe? Mas ajuda tanto na socialização, a aproximação de pessoas. Pelo menos eu sinto isso, né? Que cria um vínculo, fortalece, se não criar, né, mas se fortalece vínculos, né, por exemplo, eu não tinha conversado ainda com o Gui antes das sessões, e agora ele é o mestre para mim, entendeu? Eu vejo a personalidade dele, eu sei quem ele é, mesmo ele estando ali interpretando, mas eu me sinto já uma amiga, né, por causa da experiência do jogo, né? O que mais que vocês acham? Eu tenho uma história muito engraçada sobre isso. Sobre essa questão de aproximar. Eu tava conversando com o Google hoje de manhã sobre essa história, que é a forma como eu acabei conhecendo um amigo meu, que inclusive provavelmente vai estar ouvindo isso, um beijo aí pra Pavê. Mas eu tava no Facebook e eu vi um sorteio, era alguma coisa a ver com RPG de mesa. E eu tinha que marcar 3 amigos meus, e eles tinham que curtir o post pra eu concorrer a esse sorteio. E aí eu marquei um amigo meu que tinha me apresentado a RPG de mesa, a D&D, que era Gabriel Henrique, o nome dele. E eu marquei um amigo que eu tava apresentando, que também se chamava Gabriel Henrique, só que com Y, Gabriel com Y. E aí, eu achei engraçado que os dois foram Gabriel Henrique. Eu pensei, e se eu aleatoriamente colocasse outro Gabriel Henrique aqui? E aí eu coloquei @ e coloquei lá na barra de pesquisa Gabriel Henrique, para qualquer que aparecesse eu marcava. E aí apareceu um Henrique Gabriel. Beleza, bom, vou botar essa pessoa. Que eu basicamente não conhecia. Acho que eu nunca tinha conversado direito com ele. E aí ele comentou nesse post: eu curto o post pra você concorrer se você fizer uma campanha pra mim.
uma campanha de RPG pra mim. Aí eu, aleatoriamente, né, porque eu sou uma pessoa muito aleatória, concordei. E a gente acabou fazendo várias sessões e ele acabou entrando na minha mesa principal. E hoje em dia é um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, aleatoriamente por causa do RPG de mesa. Porque até o criador do RPG de mesa é um dos dois, eu acho que é Mike Mearls que fala sobre isso. No livro, na 5ª edição de D&D, ele fala que na mesa de RPG tem uma magia, assim, tem uma coisa que gera piadas internas que você vai referenciar por anos, que gera personagens que você vai acabar colocando coisas de si nesses personagens e pegando coisas desses personagens. Tem uma coisa que aproxima as pessoas, né? E eu acho isso muito verdadeiro, muito uma massa. ferramenta, assim, de comunhão que é algo muito único, velho. Muito único mesmo. Tipo, os relacionamentos que você pode criar através disso. E voltando àquilo que a Deb falou sobre aprendizado e como isso ajuda a gente em várias coisas, eu acho que ele é uma ótima ferramenta para pessoas tímidas. Sei que a gente tá entrando no algo bem focado aqui, né? Mas, tipo, eu, como alguém que já lidei muito com isso, da timidez e de não saber lidar com as pessoas, o RPG foi um ótimo instrumento para eu conseguir colocar para fora o tanto de coisas que eu pensava aqui dentro, sabe? E ele, não só isso, nos relacionamentos, na criatividade, como a Deb falou, e eu acho que é um instrumento que a gente tem nas nossas mãos e que, cara, a gente pode usar no nosso meio, falando agora como cristãos, de uma maneira incrível. As possibilidades, elas são inúmeras. Você pode usar para gerar comunhão com os coleguinhas da igreja, com os jovens que às vezes não são tão próximos. Ou então, velho, evangelismo, tá ligado? E essa talvez tenha sido uma das várias motivações que a gente teve para trazer essa pauta, porque o RPG, cara, é um leque de possibilidades, traz tantos benefícios, e é muito triste a gente ter tantas pessoas que não conhecem esse mundo ainda, né? Isso que Israel falou sobre evangelismo, eu acho um ponto muito importante a se colocar, porque o RPG abre portas aonde nós, de outra forma, dificilmente entraríamos. Um rapaz que eu falei que se surpreendeu muito quando soube que eu era pastor, a surpresa dele foi porque ele é homossexual. E ele não escondia isso, todo mundo sabia, inclusive eu. E a gente já estava jogando há um tempão, e eu sempre tratei ele muito bem, normalmente, tal, como qualquer pessoa. E a imagem que ele tinha de um pastor evangélico era daquele cara preconceituoso, homofóbico, ignorante, Então, quando ele soube que eu era pastor, ele disse, não é possível. E um dos motivos que eu perguntei por que não é possível, não, porque você não me trata mal. E foi muito intencional, porque eu comecei a me aproximar dele, comecei a fazer amizade com ele. Eu coloquei, na época, minha noiva, hoje é minha esposa, né, pra orar também. Nós orávamos por ele constantemente. E eu me lembro que teve um dia em que estávamos várias pessoas na chamada, já não tava tendo sessão nesse dia, a gente tinha se reunido para falar de outra coisa. E a galera começou a dizer, eu tenho que sair, não sei o que. Foi saindo. Aí teve uma hora que ele disse, não, vocês estão querendo me lascar, vocês estão querendo me deixar sozinho com o pastor. E a galera, não, a gente só tá saindo. E aí no final saiu todo mundo, ficou somente eu e ele na call. E a gente começou a conversar e do nada ele começou a fazer perguntas sobre a Bíblia. E na hora eu me lembro que eu peguei o celular e mandei mensagem pra Maria. Eu disse, amor, é agora. Ele tá perguntando da Bíblia. Aí ela começou a orar lá e eu comecei a evangelizar ele pra caramba, assim. Foram horas de conversa e no final ele disse, tipo, cara, por favor, precisamos falar sobre isso outras vezes. E eu tive várias oportunidades, vários momentos que eu pude apresentar o evangelho pra ele e ele passou a me respeitar muito, justamente porque durante muito tempo eu construí um vínculo de amizade com ele por meio do RPG. E ele acabou saindo da mesa, a mesa acabou acabando, muito bom, né? A mesa acabou, mas o respeito continua, a amizade continua, até hoje tá lá no Facebook, no Instagram, enfim, é isso. E eu tive outras pessoas em que eu já conheci, já tive a oportunidade de evangelizar através do RPG, desses momentos em que a gente precisa ser intencional. Enquanto cristãos, nós precisamos sempre ser intencionais.
Claro que a gente não vai se aproximar das pessoas, tipo, vou me aproximar deles só por causa disso. Não, mas nós precisamos pensar que nós somos embaixadores de um reino. Nós somos representantes desse reino em qualquer lugar que a gente vai, aonde a gente pisa o nosso pé, na faculdade, no trabalho. E durante os RPGs também. Então, a forma como a gente joga, a forma como a gente conduz a mesa para quem é mestre, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, fala muito. E quando eles sabem que nós somos crentes, que nós somos cristãos, isso abre portas. É uma ferramenta incrível, Eu vou parar de falar, senão eu vou começar a pregar aqui. Nossa. Caramba, mas Pregue. já tá. Ei, mas assim, falando disso aí, Guilherme, realmente, e é algo que a gente vem discutindo bastante aqui no Bendito, de como a gente pode usar tantas coisas, né? Como a vida da gente precisa realmente ser voltada para isso. A gente precisa ter esse olhar cristão. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu tinha um professor que, para quem não sabe, né, eu fiz química, e esse professor ele dizia que quando a gente olhasse para as coisas, a gente tinha que olhar com o olhar de químico e não com o olhar de uma pessoa normal. E eu acho que quando a gente é cristão, é exatamente assim, a gente não pode olhar para as coisas com um olhar normal, a gente tem que olhar realmente com um olhar cristão, a gente tem que olhar para aquilo ali e enxergar uma ferramenta. E com o RPG é justamente isso, né? Com várias outras coisas, né? Mas como a gente tá falando aqui do RPG, de eu olhar e pensar, poxa, através do RPG eu posso firmar amizades, eu posso ter conversas aqui, aproximação que eu provavelmente não teria se conhecesse essa pessoa de outra maneira. E posso, então, ao invés de focar em estar só falando besteira com essa pessoa, no momento em que eu tiver a oportunidade, eu preciso levar Cristo para ela, eu preciso falar de Cristo para ela. E isso é muito real, porque às vezes a gente se empolga no jogo, né? E eita, que jogo massa, não sei o quê, e se esquece acaba perdendo, né? Certas oportunidades. Joga com pessoas que estão visivelmente precisando de ouvir, de conhecer a Deus. E às vezes a gente se esquece de que a gente é o instrumento que muitas vezes Deus quer usar para chegar nessa pessoa, né? Eu acho que o ponto aí principal que a gente quer chamar a atenção é para os relacionamentos aí que a gente pode criar. Eu vejo muitas pessoas se questionando, como é que eu vou falar disso? Como é que eu vou introduzir o evangelho nesse negócio? E assim, às vezes as pessoas elas esperam um passo a passo, né? Tipo, 5 passos para pregar para alguém. Sendo que o caminho mais fácil, e eu acho que isso que o próprio Cristo nos ensina, é ouvir da vida, pô. É se relacionar com a pessoa. É construir um relacionamento e a partir disso vão surgir oportunidades. Sempre surgem. E aproveitar todas elas. Exato. Uhum. É a questão que eu falei, né? O estilo de vida missional. Eu nunca cheguei pra uma pessoa lá no servidor, no Guardiões, em qualquer outro lugar, e disse, vem cá, deixa eu pregar pra tu. É impressionante como as pessoas elas vêm falar sobre esse assunto. Quando ela sabe que você é um cristão e você ganha o carinho e a confiança dela, ela vai te ver como um ponto de referência que quando ela precisar, e eu sei que tem alguém querendo falar, eu vou passar a palavra, mas uma outra experiência bacana que eu tive acerca disso foi quando uma menina ela era a única menina, inclusive, do grupo, e ela começou a passar por uns problemas na família dela, de saúde e tal. Então, todo dia eu mandava mensagem pra ela, dizia, fulana, me fala como tá a tua família, me fala como tá a tua mãe, que era a mãe dela que tava doente na época, né? E ela respondia, eu dizia, olha, eu tô orando por ela, olha, Jesus abençoe. E isso foi criando também um respeito, porque ela odiava a crente, ela odiava a igreja, mas comigo a situação, o relacionamento era diferente, porque justamente criou-se isso. E às vezes sobre esse negócio aí de mandar as mensagens pequenininhas, é engraçado que a gente acha que a gente precisa de uma coisa totalmente extraordinária para falar para a pessoa, né? Mas às vezes só uma besteira que a gente fala já é suficiente para a pessoa, assim, se sentir tocada, se sentir, assim, chamar a atenção, né, daquela pessoa com uma coisa que a gente, de uma forma que a gente age. Mano, eu tava aqui doido pra falar desde que Guilherme falou pela primeira vez sobre esse tema, porque é uma coisa que eu reflito muito, assim, a relação de evangelização com o RPG de mesa. Apesar de que talvez eu tenha uma visão um pouco diferente da que vocês estavam comentando,
porque eu acho que a gente concorda aqui que evangelização, assim, uma evangelização de verdade é uma apresentação de verdade da boa notícia, né? Qual é a boa notícia? Que vocês são pecadores, mas que Cristo morreu por pecadores, dos quais vocês são um, né? E Deus é um Deus amoroso e tudo mais. E eu acho que eu nunca, em um RPG com amigos não cristãos, apresentei exatamente essa mensagem, sabe? Falei de Cristo e tudo mais. Apesar que uma vez eu fiz um RPG com cristãos apenas, em que a gente basicamente era crente. Tipo, não tem pra onde correr. É o que o Bubu participou. Que a gente fazia, tipo, orações nesse RPG e tinha tipo, o Deus lá era o Deus da Bíblia e tudo mais, e tinha a sabedoria que agia como a sabedoria de Provérbios e tudo mais. Mas... Ai, foi incrível, gente. Foi esse que eu falei que eu fui a única. O meu nome era Vermelinda. Quem leu Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz pode pegar a referência. Eu fui a única Tiefling que se converteu. Eu era. Gente, essa campanha foi incrível e foi muito voltada para isso, sabe? Agora sim, claro que nesse caso específico só tinha cristãos, só tinha já crentes. Exato. Porém, essa campanha poderia claramente e facilmente abarcar não cristãos e ser uma excelente ferramenta de evangelismo. E foi nessa campanha que eu comecei a refletir sobre uma coisa interessante. Porque já que eram só cristãos, e a gente tava fazendo as fichas, e aí Buba me falou, caramba, eu quero ser um paladino. E eu pensei, caramba, paladino, bicho. Paladino é uma classe que acredita em uma divindade. Como é que, se eu quero fazer um RPG mais sério, como é que eu abordo essa questão? E aí eu fui ler a classe paladino no D&D. E aí eu vi lá, caramba, tem um paladino da justiça, tem um paladino da redenção. E eu fiquei, caramba, bicho, justiça é uma coisa muito importante na minha vida. Redenção, eu sei o que significa redenção, sabe? Talvez quem escreveu isso aqui não saiba tanto sobre redenção quanto eu sei por causa do meu conhecimento da Bíblia, sabe? E aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer nas minhas campanhas mais sérias principalmente quando envolve paladinos, é que é uma ótima forma de mostrar o cristianismo na prática. Às vezes você não tá falando, tipo, nossa, esse personagem aqui, ele representa exatamente Jesus Cristo. Ele não tem pra onde correr. Ele é santo, ele é filho de Deus e ele veio pra tirar o pecado do mundo. Às vezes não é exatamente isso, sabe? Mas quando você apresenta dificuldades reais em personagens que lutam com coisas, mas que passam por aprendizados muito importantes, é o que Tolkien falava eu sou muito fã de Tolkien, tá? Ainda vou citar Tolkien nessa gravação. Mas é o que Tolkien chama de aplicabilidade, né? Que ele diferencia alegoria de aplicabilidade, no sentido de que alegoria seria algo mais como Nárnia, que Aslan é Deus, ele é Jesus. Aslan com certeza é Jesus e ninguém pode falar nada sobre, ele é 100% Jesus. Só que na aplicabilidade é diferente. Porque você não vai apresentar uma narrativa em que uma coisa é exatamente uma coisa. Esse personagem é Satanás, então ele tem que ser Satanás. Esse personagem aqui representa Jesus, esse personagem aqui representa Maria, José, qualquer uma das pessoas da Bíblia. Mas é a aplicabilidade no sentido de que você consegue aplicar aquilo que é fictício na sua vida de uma forma real, de uma forma verdadeira. Sabe? O que é fantástico toca o que é real. Então, a minha relação com o evangelismo e RPG de mesa é isso. É que eu não conseguiria, como cristão, fazer uma história com personagens que são paladinos, que são, sabe, devotos a uma divindade, sem aplicar o meu conhecimento do que é ser devoto a uma divindade nessa narrativa. E às vezes nem precisa ser um paladino, sabe? Mas também tem o clérigo, né? Mas enfim, às vezes não precisa nem ser uma dessas classes, mas você mostrando, a partir do momento que tem uma dificuldade, tem como você apresentar uma boa lição, sabe? E é uma coisa que vem muito na naturalidade, né? Apesar de ser, eu concordo muito com o que ele falou de sermos intencionais, muitas vezes sai na naturalidade porque é da nossa natureza ser cristãos. Então, o que a gente toca, o que a gente cria, o que a gente vê, vai ter o perfume de Cristo, né? E é isso que verdadeiramente importa, né? No final das contas, é uma narrativa ser voltada para Cristo, voltada para coisas que você aprendeu, né? Então, mesmo matando 50 goblins,
e fazendo uma chacina, tem como você ver nos personagens, nas interações, nas relações, na comunhão, sabe, um pequeno farelo, uma pequena coisinha de algo que é mais real do que a realidade, né? Mesmo sendo em algo fantástico. Isso foi direto e profundo, cara. Realmente isso que tu falou faz todo sentido, faz todo sentido. Foi eu que criei, tá A bom? gente não pode também ser aquele cara chato, né? Que quer ficar transformando aquilo que é uma brincadeira e tal, o tempo inteiro numa pregação ininterrupta. Mas com a nossa vida, com o nosso testemunho, a forma como a gente aplica as coisas, eu acho que como mestre, e tu pode ter uma experiência parecida com a minha, Eric, a gente consegue criar histórias em que a gente apresenta conceitos interessantes. Por exemplo, a aventura que os meninos jogaram junto comigo, né, que eu mestrei para eles, nós estávamos em uma cidadezinha e nós tínhamos uma comunidade religiosa. Não dá para jogar Cthulhu sem tocar em religião. Eu nunca vi isso acontecer. Ainda mais quando você tem um padre na mesa, né, Betinho? e tipo, as mensagens que estavam lá, se os meninos chegaram a perceber, eram mensagens de como a religião ela pode ser destrutiva, de como ela pode ser, quando ela é deturpada, como ela pode alcançar as pessoas de maneira terrível e se transformar as pessoas em massa de manobra, mas também como a fé ela pode ser uma arma poderosíssima. E aqui eu lembro da cena especial em que o padre da mesa, né, o padre Flynn, personagem do Betinho, vamos começar aqui dizendo que o padre Flynn, ele resistiu a todas as investidas dos grandes antigos e teve um determinado momento em que um dos personagens do NPC foi possuído por uma entidade cósmica e o personagem do Betinho, cara, ele podia ter lutado, ele tinha uma faca lá, ele tinha tudo que ele podia fazer. O Betinho fez, não, eu vou orar por ele. E começou a exorcizar o cara. E o cara rolou um teste de willpower e, no caso de um Cthulhu de poder, né, de power. E o cara se libertou. E foi uma cena linda, porque o cara levantou e pegou a arma e começou a lutar. E não dava pra ouvir a Débora dizendo, glória a Deus, mentira. Mas dá pra gente contar boas histórias. Dá pra gente contar boas histórias e trazer reflexões muito boas. Eu acho que esse é um ponto. Às vezes a gente pode não pregar o evangelho propriamente dito na mesa, mas a gente pode trazer reflexões muito boas e trazer, então, ganchos que vão fazer as pessoas pensarem sobre isso, pensar sobre sacrifício, sobre redenção, e tudo isso eu acho de extrema relevância. Na verdade, é uma coisa que eu queria falar assim, só que o assunto tava rendendo tão legal que eu falei, gente, vou deixar o povo conversando aí, mas o RPG ele é uma coisa legal. Pra quem não sabe, eu estudo licenciatura na faculdade em História. E aí, numa das disciplinas, a gente tava junto à Universidade Federal aqui de Pernambuco, tem um colégio dela, que é o Colégio de Aplicação, e aí a gente teve que desenvolver um projeto junto com um professor de outra matéria, acho que era matemática na época, e que ele já trabalhava com isso, mas que era a construção de um RPG para tratar de assuntos tanto de história quanto de matemática. E aí, dentro dessas ideias de metodologias diferentes para ensinar as coisas e tudo mais, uma das coisas que trouxeram, uma das coisas que esse professor foi explicando sobre o RPG era o poder que ele tinha, uma característica muito importante dele, que é a relação que a gente tem, tanto da gente pessoal, entrando dentro do jogo e as coisas que a gente traz de tomada de decisão da gente. E é por isso que, às vezes, é difícil você interpretar alguém que é muito diferente de você no RPG. Mas como as coisas que a gente traz de fora impactam o nosso personagem, mas também as coisas que acontecem dentro do jogo fazem com que a gente possa interpretar de outras maneiras situações do nosso cotidiano, né? A gente, dentro do estudo que a gente fez, a gente percebeu que, por exemplo, alunos que participavam de algumas metodologias dessa, muitas vezes apresentavam sugestões mais criativas para a solução de problemas e, enfim, desenvolver outros aspectos da cognição, né? E eu queria saber de vocês, assim, dentro dessa experiência com o RPG, como é que vocês veem, assim, essa vivência? Porque o RPG você está entrando numa história diferente, num mundo diferente, que opera com regras específicas, mas como é que vocês veem que isso pode fazer com que a gente olhe diferente para situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia? Bicho, eu acho muito massa e ao mesmo tempo eu acho muito desafiador, tá ligado? Principalmente quando se trata de personagens que são totalmente o oposto da nossa personalidade, como o Betinho citou aí. Mas Opa, e é galo agora,
Mas eu acho muito interessante e eu acho que é uma ferramenta de crescimento muito massa, como já foi falado aí. Experiência de crescimento e de colocar a criatividade para funcionar. E, assim, uma coisa que eu sempre penso, tanto em relação a RPG quanto a histórias no geral, ficção no geral, ela nos faz mais empáticos, né? A gente, por interpretar ou ver outros personagens sendo interpretados, ou ler ali, conhecer personagens que são diferentes da gente, a gente, por conhecer eles, conhecer facetas que a gente vê em pessoas na nossa vida, mas muitas vezes a gente não tem a empatia na vida real, né, de amar, de tentar conhecer e entender os erros e as falhas, e numa história, numa narrativa, a gente muitas vezes entende, sabe? E a gente consegue lidar com o diferente, né? Assim. Isso, a gente consegue lidar com o diferente melhor, de uma forma melhor. E nós, como cristãos, a gente precisa ter esse discernimento e sabedoria e amor, né? E lidar com amor. E não só nisso, mas também em questão de valores, as histórias, as narrativas nos fazem questionar os nossos valores, nos apresentam novos valores que a gente traz para as nossas vidas, e isso para mim é muito valioso, né? A gente não só se diverte, a gente não só é uma fonte de entretenimento para a gente, e deve ser, né? A maior finalidade, Eric sempre diz isso, da gente estar jogando RPG é se divertir, a gente precisa se divertir. Mas também a gente acaba absorvendo muitas coisas, né? De tudo aquilo que a gente consome, né? É sobre isso que a gente sempre fala aqui. E não poderia ser diferente do RPG. Ele também molda e através dele nós podemos moldar, né? Pensamentos e visões e sentimentos. Eu acho que é interessante jogar com personagens diferentes. Eu gosto. Às vezes eu crio personagens que são parecidos comigo, mas às vezes eu crio personagens que são totalmente diferentes, porque nisso a gente cria um exercício de empatia, sabe? A empatia é algo muito importante, a gente tem que considerar muito isso na nossa sociedade atual, e às vezes a gente não sabe como desenvolver. E o RPG, voltando, a gente falou sobre ferramentas, né? Como ele pode ser uma ferramenta para várias coisas, uma ferramenta para se desenvolver empatia, se colocar no lugar de outras pessoas. É incrível, é incrível. Eu joguei uma mesa no início desse ano, mestrado por um amigo meu chamado Curato, e ele é carioca. E a mesa se passava justamente no Rio de Janeiro, de 2021. Nós éramos criaturas mágicas, era inspirada na Cidade Invisível, aquela série muito boa que vocês já falaram aqui. E o meu personagem, ele era um tiefling, ele estudava na UFRJ, e ele usava drogas, só que ele era de uma família, tipo, muito, muito pobre. Eu não tinha colocado isso na ficha dele, foi o mestre que colocou, e depois ele mostrou, e ele morava numa invasão. Caraca! Eu nem sabia, gente, o que era isso. Eu não sabia o que era isso, eu não sabia dessa realidade, eu nunca tinha estudado sobre lugares invadidos no Rio de Janeiro, e de repente eu me vi nessa situação. E o pai do meu personagem, o pai adotivo dele, era o líder da comunidade. E ele sumiu no começo da primeira sessão. E teve vários momentos em que a gente se vê em situações que, tipo, cara, as crianças estão com fome. Como você vai lidar com isso? E eu teve hora que eu parei e disse, Caio, eu não sei o que fazer, Caio. Ele fez, cara, é um RPG, te vira. Nossa, e eu fiquei pensando e procurando estratégias. E ele me colocou em tanta situação complexa, em que eu não sabia, em que a gente precisava desenvolver isso e lidar com aquela situação. E era um personagem totalmente diferente do meu. Poxa, eu sou Guilherme, eu sou cristão, eu moro na Paraíba, eu sou pastor, eu sou casado. Qual é a perspectiva de eu interpretar um cara que é um tiefling, Zé Droguinha, pilota uma moto enorme e anda com coisas vistas na mochila, mas que mora num contexto totalmente diferente. E foi uma experiência muito, muito boa, porque justamente eu consegui falar bastante sobre redenção com esse personagem. No final ele morreu para salvar o grupo e foi um combustível que o grupo precisou para terminar a campanha e derrotar o inimigo vilão lá. Então eu consegui levar essa mensagem com o personagem e foi algo bem legal. Eu acho que isso
É bacana, é bacana. Sim, mano, esse ponto da empatia é realmente muito importante. E eu acho que talvez a gente, como mestre, né? As pessoas, eu não sei quem mestra além de eu e Guilherme, mas a gente tem uma tendência maior a pensar nos personagens, assim, em como eles... No arco dos personagens, né? No que eles vão passar e como a cabeça deles funciona, como a cabeça deles vai mudar. E na minha campanha principal, um exemplo muito grande de empatia sendo gerada em mim foi com um personagem que o nome dele é Dante. E ele... assim, em RPG de mesa você encontra muitos backgrounds, né, muitas histórias muito tristes, assim. Tipo, é até um meme, assim, que normalmente você vê aquela pessoa, eu sou um bárbaro, e aí um cara destruiu a minha vila e matou a minha família, e aí eu estou procurando vingança, não sei o quê. E aí você vê outra pessoa que a cidade foi destruída, não sei o quê. E você encontra muitos backgrounds trágicos, assim, muitas histórias tristes. É bem comum. Sendo que esse personagem em específico, ele se você olhar assim de longe, ele parecia ter a vida perfeita, sabe? Ele tinha 2 pais que eram paladinos e são tipo um poço de sabedoria, cada um deles. Tem uma irmã que é amiga dele, que tem o desejo de ser amiga dele. E convive com pessoas que acreditam muito no potencial dele, sempre pôde fazer as coisas que ele quis. Sendo que aconteceu uma coisa, e uma coisa apenas. Que foi que a mãe dele morreu. Quando ele era criança, a mãe dele morreu. E eu acho muito impressionante porque nessa história mesmo tem pessoas que perderam seu reino inteiro, sabe? Todas as pessoas que eles conheciam, sendo que lidam com essa situação melhor do que ele, sabe? Porque quando eu penso nesse personagem, eu penso no que a mãe dele significava pra ele, eu acabo entrando muito assim na ideia de que, cara, tudo bem, outra pessoa pode ter perdido o mundo inteiro, mas é até clichê, né? Mas é como se a mãe fosse o mundo dele, né? E eu nunca perdi um parente querido assim, sabe? Mas quando eu tô interpretando um personagem, em cada fala, em cada pensamento, eu levo isso em consideração. Essa é uma pessoa traumatizada. E RPG de mesa tem como você falar sobre qualquer tipo de trauma, sabe? Na minha campanha eu tenho personagens que têm ansiedade, que tem problema, por exemplo, de vício de álcool. Tem pessoas que são muito... até esquizofrenia, por exemplo, e problemas de insanidade. E por mais que você possa tratar de forma mais leve esse tipo de coisa, você também pode acabar entrando no personagem. E quando você... Se eu escutar, por exemplo, alguém dizendo que o pai ou a mãe morreu hoje em dia, eu tenho hoje um sentimento muito diferente do que eu tinha antes desse personagem. Pode parecer muita besteira, mas é a forma como eu realmente fui entender como isso afeta a personalidade, as ações e a forma como alguém vive, né? E tudo isso gerado por RPG de mesa, sabe? Uma empatia verdadeira que eu tenho por esse tipo de pessoa. E isso é muito incrível, sabe? Muito legal de ter. Muito bom, bicho, muito bom. Massa, muito bom. Eu acho que não apenas olhar para a realidade, mas o RPG ele também existe muito como uma forma da gente olhar para uma realidade além da nossa, né? Tolkien, ele escreve que a fantasia ela é escapista e essa é a sua glória. Então, vocês já falaram sobre isso, né? A gente, né? Eu fico me colocando no meio porque eu sempre falo com vocês nos directs e nos grupos, mas vocês já falaram sobre isso, sobre como os mundos de ficção que se criam, eles apontam para um mundo perfeito, eles mostram que o nosso mundo, ele é um mundo totalmente quebrado. E agora eu vou tomar o lugar do Caleb, do Israel, que eu tô aqui para fazer isso, né? Israel, desculpa, vou dar a pregaçãozinha aqui. A pregaçãozinha aqui, me dá esse lugar, só hoje, Israel. Hoje eu deixo. Mas nós vivemos em um mundo totalmente quebrado pelo pecado. O nosso mundo, ele não é como ele deveria ser. O nosso mundo é um mundo defeituoso. E esse defeito do mundo, esse mundo quebrado pelo pecado, como Deus próprio fala em Gênesis 3 para Adão, que maldita é a terra por tua causa, faz com que a gente precise de um mundo melhor. Nós precisamos de um mundo diferente, um mundo superior, um mundo em que
os nossos problemas possam ser resolvidos de maneiras mais simples e talvez não tenham problemas. Um mundo em que nós não somos esses seres frágeis, mortais, efêmeros. Um mundo em que a nossa vida seja mais do que pura vaidade, como o autor de Eclesiastes coloca. E aí o RPG, como toda fantasia, vem justamente para criar esses cenários em que nós podemos viver um mundo diferente. O Eric falou do Tolkien. Tolkien é um cara incrível, né? E quando ele construiu o seu universo, ele criou que ele colocou os elfos como sendo a imagem do homem antes da queda. Olha que coisa linda que o Tolkien coloca. Como seria o homem antes da queda? Então os elfos, eles são altos, eles são belos, eles são sábios, eles são imortais. E ele criou tudo isso. E depois ele pega um extremo e ele coloca como é o homem depois da queda, o homem de verdade. E aí ele cria os orcs, que são a imagem do homem totalmente caído, entregue totalmente ao pecado, sem a graça de Deus. Os orcs, na mitologia de Tolkien, eles são elfos que foram corrompidos. Então nós percebemos como tudo isso aponta. E o RPG não é diferente. Nós criamos personagens que têm arcos de redenção, que têm arcos de sobrevivência. Tudo isso demanda a nossa necessidade de uma redenção. A nossa necessidade de algo maior, de algo supremo. E no fim das contas, a boa notícia é que nós teremos isso. No fim das contas, nós teremos um mundo em que o nosso problema ele não vai ser resolvido com rolagens de dados, mas nós teremos um mundo em que o nosso Deus ele vem para restaurar todas as coisas, ele vem para trazer consigo um novo céu, uma nova terra. É isso que Cristo vem para fazer no final de Apocalipse. A gente olha para aquele texto de Apocalipse, capítulo 21, e é essa imagem que nós temos, é uma nova criação, um novo mundo, e vamos brincar e vamos sonhar um pouquinho com esse novo mundo enquanto ele não chega, porque é para isso que serve, né? RPG, fantasia, para a gente desfrutar dessa graça comum de Deus, esperando a graça consumadora da glória da eternidade. É isso, amigos. Caramba. Glória a Deus, velho. Amém, Sensacional. meu Deus. Caramba. Não precisamos de encerramento, viu? Perfeito. Eu acho que ninguém se atreve mais a falar nada. Deus. Né? Não, é isso, gente. Pois é, Depois disso, já Não, deu. Já. ninguém. Livro impecável. E, como sempre, muito necessário nas nossas vidas. Gente, Muito cirúrgico esse Guilherme, velho. Muito cirúrgico. E meus benditos, alguém quer dar alguma consideração final? Porque eu mesmo já era aqui. Acabou-se. Eu acho que não, né? Nós só temos que agradecer a você que ouviu até aqui. Um grande abraço e um beijo. E aos nossos convidados, né? Nossos excelentíssimos convidados por terem aceito o convite de estar aqui com a gente, compartilhar da vossa sabedoria de mestres de RPG, das suas experiências, como irmãos também, né, em Cristo. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu sou, né, um pouco, não sei, parcial, porque para mim, Eric, eu amo meu mestre, que me Babona do caramba. Ele comprou alguma coisa pra introduziu ela. nesse mundo. Ei, sou de verdade. Sou babona de Eric, todo mundo que me conhece sabe. Mas, enfim, vocês são incríveis. Muito obrigada, gente. Já deixo aqui meu agradecimento, né, aos benditos de sempre que estão aqui com a gente. E tchau, tchau. Queria agradecer o convite de vocês. Isso é um sonho realizado, meu Deus. Eu vou confessar. o Gui, gente, é um dos nossos maiores apoiadores do Bendito Podcast, né? É mesmo. Ele sempre tá lá respondendo. Um dois Israel. O maior apoiador do nosso podcast. Todo story, todo episódio tem lá comentário do Gui sempre, textinho e emocionando a gente. É uma benção. Verdade, viu? Com certeza. Eu queria dizer aqui que eu sou muito fã desse podcast. É de longe o meu podcast favorito. Eu nunca pedi para participar, mas eu sempre quis. Eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês, o meu carinho, o meu abraço. Queria deixar um carinho especial ao Rubinho, que não está presente também, ao Machado, que também não está presente. Vocês são os queridos e no grupo eu falo mais sobre vocês. E
Se alguém quiser saber mais de RPG, se alguém quiser um servidor para jogar, você ouviu esse podcast e ficou interessado, entre em contato comigo, que eu apresento você. É um servidor muito bom, que a gente pode te trazer para esse mundo nerd da rolagem de dados. Eu também, viu? Até eu vou entrar nesse servidor aí. Vamos ter agora outra campanha. Eu agradeço o Eric e o Guilherme pela disponibilidade, por vocês terem participado, vocês foram maravilhosos. E em especial um agradecimento aqui a Guilherme pela paciência dele e ter feito essa campanha com a gente, porque boa parte nunca tinha jogado RPG na vida ou tinha jogado muito pouco. E ele teve toda a paciência para explicar a gente o que era para fazer e o que não era. E a gente errou um bocado de coisa, tomou um monte de decisão errada, mas deu tudo certo, todo mundo morreu e foi uma beleza. Mas obrigada, Guilherme. A experiência foi ótima e eu espero que tenha outras por aí, né? Já tem uma pronta. Ótimo, amei. Eu também queria agradecer o convite, tá? Fiquei muito feliz quando eu fui convidado. E, inclusive, eu não preciso nem dizer que foi um prazer, porque nessa chamada a gente falou sobre Eclesiastes, RPG de mesa e Tolkien. Então, assim, basicamente eu estava completamente na minha zona de conforto, porque são os temas que eu mais amo, assim, como um todo. E ainda mais no contexto cristão, né? Que pra mim foi a melhor parte. E vamos resolver aí essa questão do RPG de Game of Thrones. Vamos ver se a gente desenrola. O bicho é fanboy mesmo, viu? Gente, ele é fanboy. O maior fã de João Manu em linha reta da América Latina. Verdade. Foi muito massa participar com vocês. É um privilégio pra gente aí estar com amigos novos também participando. Espero que eu apareça mais vezes também. Não seja só a primeira vez de vocês aqui. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito especial pra gente gravar. E um cheiro no coração e jogar em RPG. Eric, meu velho, muito obrigado pela presença. Guilherme, Deus abençoe, bicho. Muito bom mesmo. E nós vamos ficando por aqui. Um abraço a você e adeus. Amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, gente. Tchau. Amém. Essa Tchau, galera. Tchau, beijos.